Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto no seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Bom, né, estamos aqui hoje com o retorno do nosso pastor, nossa pastora. Né, foi um privilégio para nós sermos tão bem cuidados durante esse período que eles estiveram aqui, pelos nossos pastores, né, auxiliares, mas estar com eles aqui de volta é muito bom, né, gente? É um privilégio muito grande. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, né, todos, em especial hoje pela vida do pastor Márcio e pastora Mari, que Deus cuidou, guardou, né, e eles podem estar aqui hoje novamente mais fortes do que antes aqui, né, cuidando da igreja que o Senhor tem os confiado. Amém? Glória a Deus. Então, dê mais um aplauso aí à vida dos nossos pastores. Amém? Glória a Deus. Irmãos, sinceramente, essa igreja é uma igreja direcionada pelo Espírito Santo. Amém? Porque toda vez que nós somos, né, recebemos, né, o pastor diz assim, Rafa, tu vai pregar domingo de manhã ou quarta-feira e tudo mais, aí você começa a preparar alguma coisa, escrever alguma coisa, né, estudar alguma coisa, né, ali em cima da palavra, e a gente vem orando ao Senhor, Senhor, confirma se é isso que o Senhor quer falar com a tua igreja. E aí o pastor Márcio sobe na palavra de oferta aqui, né, e praticamente já faz toda a introdução da nossa palavra, então o Espírito Santo confirmando e nos direcionando, amém? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo em Atos. Eu não vou pregar em Atos hoje, só vou pegar só a introdução aqui em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Livro de Atos, capítulo 28. Interessante que o nome do livro é Atos dos Apóstolos, né? Mas esse livro poderosíssimo da Bíblia poderia se chamar Atos do Espírito Santo. Amém? Atos do Espírito Santo. Você não entendeu ainda, eu vou te mostrar rapidamente aqui para você entender. Olha aqui, Atos capítulo 28. Vou ler a partir do versículo 23, rapidinho. Ó. Não vou pregar aqui, tá, irmão? Só estou fazendo a introdução. E havendo-lhe eles, né? Aqui Paulo está chegando em Roma, né? Mas ele está na prisão, né? A prisão de Paulo aqui em Roma, e ele vai ficar 2 anos preso aqui. E havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo, Paulo é esta palavra, né? Paulo disse essa palavra se despedindo. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Isso aqui é tremendo, né? Só abrindo um parênteses aqui, porque quando nós lemos a profecia de Daniel, né, a pastora Renata aqui, numa das suas pregações, ela falou sobre Daniel. Interessante que Daniel, ele pediu que selasse a revelação desse livro. Mas se a gente for para o livro de Apocalipse, você vai ver que é pedido para que João abra a revelação desse livro. Porque quando é chegado os dias da vinda do Senhor Jesus, nós temos entendimento dessas profecias. Então, Daniel é um livro selado e Apocalipse é um livro que vai se abrindo conforme se aproxima a volta de Jesus. É por isso que hoje a gente consegue, né, fazer, por exemplo, uma série de 18 mensagens de Apocalipse. E vocês conseguem entender. Por quê? Porque o Espírito Santo abre a revelação do nosso entendimento mediante a proximidade da volta do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Versículo 27. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca
com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Aqui um outro detalhe, né, a salvação de Deus, que foi recusada pelos judeus, agora ela vai chegar aos gentios e nós fazemos parte desse time que está recebendo essa salvação, amém? Glória a Deus. Versículo 29, e havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, grande confusão, né? Grande dissensão ali. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Acabou. Irmãos, interessante que esse livro de Atos, ele acaba dessa maneira aqui. Eu acabei de ler o último versículo. E se você for ler lá Romanos, 1ª carta aos Coríntios, 2ª carta aos Coríntios, você vai ver que sempre existe um fim, né? Uma saudação final. A graça do nosso Senhor seja com vocês, amém. Aqui o livro de Atos, ele não termina. É um livro que, subitamente, ele parece que tem aqui uma quebra e você começa Romanos. Eu quero te dizer nessa manhã que o livro de Atos não terminou, porque ele continua através da sua igreja nos dias de hoje, amém? Ele continua, os atos são atos do Espírito Santo, e se você abrir o seu coração e ficar sensível à voz do Espírito, ele vai continuar através da sua vida, através da minha vida, amém? É por isso que esse livro parece não ter fim, porque de fato ele não teve. Os atos dos apóstolos hoje são atos do pastor Márcio, atos do diácono Edson, atos da Gabi, atos de todos nós que estamos aqui. Basta que estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo que está em nós, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. E aqui, antes da gente ir para o livro da mensagem de hoje, abre comigo rapidinho aqui, Atos 16, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, Atos 16. Inclusive, lá no canal a gente está falando sobre Atos, tá? A gente está com uma série lá de Atos e eu estou no capítulo 16 de Atos. Se você quiser assistir, acompanhar esse estudo, amém? Só ir lá no canal. Capítulo 16, versículo 6. Acompanha comigo atento aqui, ó. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pela tia da oração de anunciar a palavra na Ásia. É isso que está aí na sua Bíblia? Foram impedidos pelo sentimento que eles tiveram de anunciar a palavra na Ásia. É isso? Foram impedidos por quem, irmãos? Pelo Espírito Santo, amém? Amém? O Espírito Santo conduzia esses apóstolos. Por isso que eu disse no início, esse livro poderia chamar-se Livro dos Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo era um com eles. Amém? O Espírito Santo de Deus, aquele mesmo que Jesus em João 20, 22 soprou sobre os discípulos, e em Atos 2, a partir do versículo 1 até o 4, desceu sobre eles, é esse Espírito Santo que os conduzia. Vai comigo em Atos 10. Volta mais um pouquinho aí. Atos 10. Versículo 19. Eu falei de Paulo lá em 16, 6. Agora olha Pedro. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu... Se por acaso na sua Bíblia esse eu aí está em letra minúscula, ele deveria estar em letra maiúscula, porque eu os enviei. Esse eu aqui é o Espírito que está enviando, é o Espírito Santo que está enviando. Então Pedro aqui também provando que está sendo direcionado pelo Espírito. Direcionado a quê, Rafael? A ir até a casa de um centurião. Porque para Pedro, judeu enraizado, era muito difícil para ele aceitar a ideia de que esse evangelho alcançaria os gentios também. Então agora ele está tendo uma visão de que, de fato, você orou e eu estou te respondendo. Essa visão é uma resposta. Desce com esses homens, vai até a casa do centurião Cornélio e lá eles vão receber também o Espírito como vocês receberam. Amém? Então, irmãos, o segredo da nossa vida,
O segredo da nossa vitória como cristãos é sermos totalmente direcionados pelo Espírito Santo. Amém? Nós temos um privilégio que os profetas não tiveram, nós temos um privilégio que os patriarcas não tiveram, que é ter esse Espírito em nós, nos direcionando. O problema é que muitas das vezes nós damos ouvidos às vozes que falam, né, as vozes, os sentimentos, e deixamos de ouvir o Espírito Santo que está em nós. Amém? Bom, mas vamos à palavra. Essa era uma introdução rapidinha. Abre a sua Bíblia em Filemão. Filemão. Filemão fica depois de Tito. Te ajudei? Amém? Antes de Hebreus. Abre lá no final Apocalipse e vai voltando. Amém? Que aí você vai chegar em Filemão. Filemão, epístola de Paulo, né? Paulo com Timóteo, eles escrevem essa epístola aqui a Filemão. Tá? Vamos entender aqui rapidinho. Vamos fazer uma leitura rápida aqui, até o versículo 21. Tá? Rapidamente. Versículo 1 de Filemão. Já chegou aí? Amém? Glória a Deus. Paulo, prisioneiro de Jesus e irmão de Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz de parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ué, Rafael, Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, já está falando através de Paulo, amém? Então ele fala assim, ó, graça a vós por parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não referiu ao Espírito Santo, porque quando ele fala, é o Espírito que já está falando. Você pegou isso? Você não pegou, né? Ó, entenda aqui, ó. Vou ler de novo. Graça a vós e paz da parte de Deus. Amém? Deus Pai, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Rafael, cadê o Espírito? Já está falando através de Paulo. Amém? Aleluia. Verso 4. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento, algumas traduções vão dizer assim, ó, no pleno conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Isso aqui que Paulo está dizendo é o seguinte, porque por ti o meu coração, o coração dos santos tem se alegrado. É a mesma coisa, tá? Versículo 8. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por amor. Ou seja, Paulo está falando aqui o seguinte, eu sei que eu poderia te ordenar a fazer isso, mas eu estou te pedindo antes por amor. Né? E aí ele vai dizer, ó, Paulo, o velho, né? Paulo, o embaixador do evangelho entre os gentios, e também agora prisioneiro de Cristo. Né? Paulo estava em prisões aqui. Irmãos, essa epístola de Filemão, como muitas outras, foram escritas em prisões. Nós estávamos e estamos ainda, de certo modo, presos em nossas casas. E eu quero te dizer, mesmo preso, o que você tem feito para o reino? Mesmo preso na sua casa, o que tem acontecido? O que você tem movido para que o Espírito, através de você, possa agir na vida das pessoas? Amém? Nós estamos, entre aspas, presos, né, por uma pandemia. Mas que sigamos esse exemplo aqui do apóstolo Paulo, amém? De levar a palavra, mesmo preso. Né, levar a palavra àqueles que estão sedentos. Irmãos, as pessoas aí fora estão sedentas por essa palavra. Né, versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Tu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Né? Então, aqui ele está dizendo assim, torna a recebê-lo como o meu próprio coração. Tá? Eu bem o quisera conservar comigo para te me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser
que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mas como, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais a ti, assim na carne como no Senhor. Ou seja, irmão em carne e no espírito. Amém? Estou terminando a leitura e a gente vai falar e encerrar rapidinho aqui. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor, ou seja, alegra o meu coração no Senhor. Versículo 21 é a chave da mensagem. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Amém? Então deixa eu te explicar aqui o contexto dessa mensagem. Paulo, juntamente com Timóteo, ele está escrevendo uma carta aqui a Filemão. Filemão, provavelmente, é uma das pessoas que se converteram na terceira viagem missionária de Paulo. A gente pode ver isso lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Tá? Então, provavelmente, Filemão se converteu nessa terceira viagem missionária. Filemão convertido agora, morando em Colossos, ele tem uma igreja dentro da casa dele, conforme está sendo dito aqui pelo próprio apóstolo, a igreja que está na tua casa. E aí ele fala da esposa e do filho de Filemão, né? Áfia e Arquipo. E aí ele vai continuar aqui falando, né, sobre algumas características de Filemão, né, dizendo que o coração dele se agrada muito em Filemão. E aí eu quero destacar algumas coisas aqui interessantes, falando de Filemão primeiro, para depois a gente chegar no final da mensagem. Tá? O que Paulo fala para ele aqui no versículo 5, por exemplo, ó, ouvindo do teu amor e da fé. Paulo já está preparando o meio-campo aqui, né? Se Paulo fosse um jogador, ele seria certamente o camisa 10, né? Aquele habilidoso, que hoje está em falta, né? Nos campos, né? Mas ele seria aquele que prepara o lance e deixa todo mundo na cara do gol. Ele já está preparando aqui, ele está falando assim, ó, ouvindo do teu amor e da fé. Ele inverteu aqui a ordem, porque geralmente nós, quando estamos no primeiro, né, quando nós conhecemos o Evangelho, a gente primeiro vem na fé e depois o amor é gerado. Você crê primeiro para depois o amor ser gerado em você. Né? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você pode ver isso em Gálatas 5, versículo 6, e Efésios 1, versículo 15. Primeiro é citado o amor. A fé, perdão, depois o amor. Mas aqui, no caso de Filemão, Paulo já está dando um recado. Porque no versículo 9 você vai ver, ó, versículo 9. Todavia peço-te antes, por amor. Sabe por que Paulo está pedindo aqui por amor? Porque a sociedade atual, e principalmente a igreja do Brasil atual, ela precisa entender uma coisa, que a igualdade é uma questão de amor. A igualdade é uma questão de amor. Deixa eu te trazer o contexto disso aqui. Onésimo era escravo de Filemão. Onésimo era escravo de Filemão. E quando Paulo fala aqui no versículo 11, o qual no outro tempo te foi inútil, é porque Onésimo meteu o pé. Onésimo fugiu. Então imagina, um dono de escravos que paga um alto preço por um escravo e agora esse escravo foge. E vai, por consequências, né, coincidências divinas, parar na prisão com Paulo. E aí Paulo vai falar assim, olha, eu estou te enviando ele, que era escravo, mas agora eu estou te enviando ele como um irmão, recebe-o como irmão. Ele te foi inútil naquele tempo, mas agora ele é útil, não só para você, mas para mim. Algumas traduções vão dizer que Onésimo alegrava Paulo nas prisões. Então era aquele cara que estava ali e talvez tinha uma história alegre, divertida para contar, Diácono Edson, entendeu? Era companheiro de prisão. E Paulo está falando assim, ó, ele me alegra nas prisões e ele me é útil. Por mim eu ficaria com ele aqui, mas ele é seu. Então eu estou te mandando ele de volta. Recebe-o, mas não como mais um escravo. Não como mais escravo, mas como um irmão. Existe algo parecido na sua vida? Você era escravo e hoje você é irmão. Essa carta aqui que Paulo escreve para Filemão é para colocar nós, crentes, no mesmo nível de igualdade. Ele está falando assim, ó, ele é dono, ele é teu dono, mas hoje você vai receber ele como irmão. Não importa se ele era senhor. Nesse momento, Paulo está colocando o escravo no mesmo patamar do senhor do escravo, amém? É isso que o Senhor Jesus fez com a gente. Ele nos tirou do império das trevas, da onde nós éramos escravizados por Satanás,
Satanás, transportando-nos para o reino do seu amor. E hoje nós somos irmãos. Amém, irmãos? Nós somos irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Esse relógio joga contra, né? Mas vamos terminar na hora. Então, e outra coisa interessante aqui, percebam aqui o que Paulo diz nas entrelinhas para Filemon, no versículo 18. E se te fez algum dano, preste atenção nisso, irmão, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Só posso falar isso, eu só poderia falar assim, Júlia, põe na minha conta isso aí, né? Ah, a Gabi te fez alguma coisa, mas põe na minha conta. Não fica chateado com ela, não, põe na minha conta. Eu só poderia falar isso se eu tivesse crédito na conta, sim ou não? Se a conta está negativa, como é que eu vou mandar ela pôr algo na minha conta? Vai ficar mais negativa ainda? Então entenda, quando Paulo está dizendo assim, ó, se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta, porque Filemon devia a Paulo. E aí no versículo 19, olha o que Paulo vai dizer, o que Filemon deve para ele. Ó. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu o pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim deves. Ele está dizendo assim, Filemon, só para você ficar ligado, eu vou pagar a conta, mas você sabe o que você me deve. Lá em Colossos, aí na sua casa, quando eu preguei o evangelho, te tirei da escravidão e te trouxe para irmão. Você me deve a sua própria vida, você me deve a sua própria alma. Eu poderia até te pedir isso mesmo agora e te cobrar isso agora. E aí no 20, olha o que ele fala, isso é tremendo demais. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti. Ou seja, eu me regozijarei de ter salvo a sua alma, salvado a sua alma. Mas quando que eu vou me regozijar de ti? Olha lá. No Senhor, amém? Recreia as minhas entranhas no Senhor. Entenda isso aqui, Paulo está dizendo assim, ó, eu poderia até mandar você fazer isso, mas eu não quero cobrar a dívida que você tem para comigo agora, porque o que eu quero receber é no Senhor. Ele está falando aqui de uma situação que a gente vai ter lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, chamado Tribunal de Cristo. Paulo está falando isso aqui. E aí é interessante que às vezes as pessoas falam assim, Rafael, você gravou uma série no YouTube, Apocalipse Now, e se você for lá na Hotmart, por exemplo, você tem séries lá muito menores, que as pessoas cobram, às vezes, uma boa quantia para que possa ser liberado esse conteúdo. E aí, sabe qual é a minha resposta? Eu não quero receber nada dessa série aqui na terra. Eu quero receber acerca dessa série lá no tribunal de Cristo. Eu creio que lá no tribunal, lá quando eu estiver lá, nas bodas com o cordeiro, vai vir o anjo com um presente para mim aqui na mão, ó. Aí eu vou olhar, né, lá conversando com Paulo, talvez, conversando com o pastor Márcio, né, e a gente vai estar lá naquela roda de conversa e vai chegar o anjo, Rafael, isso aqui é para você. Ué, mas como assim? Não, é porque o bicho está pegando lá na terra, né? Vocês sabem, o anticristo está lá fazendo aquela arruaça toda, mas teve uma pessoa que viu a sua mensagem lá no YouTube, e ela entendeu tudo o que está acontecendo, e agora ela está vindo como vencedor, um vencedor ainda que tardio, mas é vencedor através da mensagem que ela viu lá no seu canal. Então eu não quero receber dessa mensagem lá, mas eu quero receber aonde? Lá no tribunal de Cristo, amém? Então você precisa entender que você faz coisas aqui sim, para receber dinheiro, porque nós precisamos. Nós somos humanos, nós temos nossas necessidades. A Light não vai te perdoar. Fica sem pagar a conta que você vai ver o que acontece rapidamente, né? A sua despensa não vai encher se você não for no supermercado ou alguém for lá e te der uma bolsa de alimentos. Então nós precisamos sim, humanamente falando, do dinheiro. Mas isso é muito pouco, irmãos. Isso é muito pouco. Tem pessoas por aí que estão perdendo a cabeça em nome desse evangelho que nós pregamos, dentro das 4 paredes, num ambiente confortável. Mas tem gente que está dando a vida, tem gente que está doando a vida. Amém? Pessoas que estão entendendo sofrer pelo evangelho como esses apóstolos aqui sofreram, como esses discípulos sofreram. Amém? Então, Filemon, ele precisava
entender, e ele só conseguiu entender por quê? Porque ele se converteu ao ponto de o Espírito Santo ser um com ele. Paulo, quando o converte, faz com que o Espírito Santo seja um com ele. Amém? Onésimo. Quem é Onésimo nessa história? Onésimo é o escravo. Escravo de Filemão que fugiu. Quer dizer, deu prejuízo para o homem. E agora, o que faz? O homem devia estar nervoso porque não era barato. Né? Quem já estudou um pouquinho de história aí, sabe que era muito caro a aquisição de um escravo. Só que ele foge. E Paulo tem todo um cuidado na hora de falar, recebe-o, mas não mais como escravo. Recebe-o como irmão. E ele entendeu a utilidade dele. Onésimo entendeu a utilidade dele. E nessa manhã, nós, quanto cristãos, precisamos entender a nossa utilidade. Né? Quando nós deixamos de ser escravos e passamos a ser irmãos, nós precisamos entender a nossa utilidade. Primeira, você precisa ser útil. Como assim, Rafael? Está me chamando de inútil? De maneira alguma. Nós precisamos entender a nossa utilidade, não quer dizer que você seja um inútil. Mas você tem que ficar atento para aquilo que o próprio Senhor Jesus fala acerca de ser útil. Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Lucas, capítulo 17, versículos 7 ao 10. Olha o que o próprio Cristo vai dizer, não é o diácono Rafael que está dizendo. E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem vindo ele do campo logo dirá, chega e assenta-te à mesa. E não lhes diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. É dura essa palavra, né? Mas é o próprio Cristo que está falando. Nós pensamos que a gente faz as coisas que nos é mandada e a gente está sendo útil. É mais ou menos aquela ideia do funcionário que larga do emprego às 17 horas, e aí quando chega 16h55, pastor, ele para no cartão do ponto já, ele fica em frente ao cartão do ponto, contando aqui, 56, 57, 58, 59, pum, vou embora. Eu trabalhava numa empresa que fazia fila no ponto. Não, o colégio que eu trabalhava fazia fila no ponto. Quando ia dando 5 horas, tinha fila dos funcionários no ponto. Eu falava, que isso, gente? Todo mundo aqui já na fila para bater o cartão? Então, quando nós fazemos apenas aquilo que nos é mandado, nós somos servos inúteis, gente. A gente só começa a servir quando você terminou tudo o que te foi pedido e você vai além. É o próprio Senhor que está falando isso. É o próprio Senhor que nos está falando isso. Então, Onésimo, ele tornou-se um servo útil, porque o próprio Paulo vai relatar, ele me alegrava nas prisões, ele precisava fazer isso, ele estava preso junto de Paulo, mas não, ele estava preocupado ali em alegrar o apóstolo, ele conhecia e alegrava o apóstolo nas suas prisões. Amém? Mateus, capítulo 5, rapidinho, só para a gente falar do outro ponto e terminar. Mateus 5, versículo 40. Mateus 5, versículo 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Quem está falando isso aqui? Jesus. É o próprio mestre que está falando isso aqui. O problema é que nós temos hoje uma geração, na Igreja Evangélica do Brasil, eu não estou falando da CESN, porque a CESN é uma igreja, como eu falei aqui, direcionada pelo Espírito,
E o fato comprovado, porque a gente sobe aqui para pregar, e toda vez que alguém nos antecede, fala exatamente ou parte daquilo que nós vamos falar na mensagem. Mas vejam, o que o Senhor Jesus está falando aqui, essa igreja de hoje é uma igreja, desculpe-me, não a CSN, mas é uma igreja de pessoas mimadas. Porque são pessoas, e principalmente jovens, que acordam muitas das vezes 10h30 da manhã, com a mãe batendo na porta do quarto, trazendo sucrilhos com leite, e ele reclama que o sucrilho está morno. Ah, mãe, o leite está morno, leva de volta. E aí o cara só está acostumado a receber. Só que o próprio Jesus falou que é melhor dar do que receber. Aí o cara chega dentro da igreja e ele não consegue entender que mais vale dar, mais vale você doar, mais vale você perder, mais vale você entregar a sua vida. Porque ele só está acostumado ao quê? Receber. Eu sou professor do Estado e eu lembro quando eu fiz o vestibular, eu fazia listas de exercícios infinitas. Hoje tu passa uma lista de 5 exercícios para o aluno. Pô, professor, tá animado, hein? A gente tem que ouvir isso. Eu era acostumado a fazer listas de exercícios intermináveis. Aí hoje você vem com 5, 6 exercícios. Professor, tá pegando pesado hoje. Essa é a geração. E aí, por isso, essa dificuldade toda no serviço. Segunda característica, quando você passa de escravo para irmão, não julgue. Mateus 7,2, você já conhece o texto. Com a medida que medir, será, se julgar, vai ser julgado na mesma medida. Agora eu queria ler o Evangelho de Marcos. Não vou ler não, vamos ganhar tempo. Marcos 9, do 38 ao 40, os discípulos vão chegar para Jesus e falar assim, Senhor, a gente estava vindo para cá e a gente passou por umas pessoas que estavam expulsando os demônios em teu nome. Logicamente que nós fizemos o quê? Na mesma hora os impedimos de fazer. Só que se você for no 40, no versículo 40, você vai ver que Jesus fala assim, não os impeçais. Essa é a segunda característica, porque aqui você tem um João totalmente imaturo, que está achando que ele é o possuidor do Evangelho, o possuidor de Cristo, que só ele que pode fazer, tem que ser tudo do jeito dele, e que se não for do jeito dele não presta, não serve, não pode. Então, a segunda característica nossa, quando nós aceitamos, passamos de escravos para irmãos, é não julgar, não devemos julgar. Amém? Eu vejo hoje nas igrejas, e não é na CSN, glória a Deus pela vida dessa igreja, que tem muito crente, que às vezes é novo na idade, mas na religiosidade é antigo. E a própria palavra vai dizer, Mateus 9, versículos 14 ao 17, não coloqueis vinho novo em odres velhos. Odres eram bolsas de couro que eram utilizados para guardar o vinho. Só que o vinho novo está fermentando ainda, ele vai se expandir. A alegria ainda está, quando a pessoa se converte, a alegria está em expansão. E aí, quando você coloca ela dentro de um frasco de religiosidade, você vai perder as duas coisas. Você vai perder o frasco e você vai perder a pessoa. Porque o frasco vai se romper e o vinho vai se acabar. Amém? Então, essa é uma terceira característica que nós devemos possuir quando nós passamos de Filemão escravo para Filemão irmão. E terminando, o tecladista subiu, termino. Um pouquinho só de Paulo. O que Paulo podia, o que Paulo conseguiu, com tanta ousadia, pregar esse evangelho, tendo recebido do próprio Cristo, como ele mesmo diz. Porque ele era um com o Espírito Santo. Como eu falei lá no início da mensagem, nós precisamos ser um com o Espírito Santo. Na nossa caminhada do Evangelho, muitas vezes nós perdemos coisas, sim. Mas perdemos pela nossa humanidade. Nós nunca perdemos, anote isso, nós nunca perdemos algo que nos é dado por Cristo. Nós nunca perdemos algo que é o Espírito que nos concede. Nós precisamos mudar o nosso linguajar. Às vezes a gente fala assim, o diabo está furioso, está tentando roubar a minha bênção.
Se o diabo está tentando roubar, irmão, não é a sua bênção, com certeza. Que a bênção provém de Deus. E ele não pode tocar em nada. O diabo não tem nada a ver contigo. E ele não vai tocar em nada que é teu e que provém de Deus. Amém? E se você quiser saber se provém de Deus na sua vida, é só você abrir mão. Porque se você abrir mão e ficar, vem de Deus. Para com essa ideia de que o diabo O diabo não pode fazer nada, porque nós somos materiais, mas essencialmente nós somos seres espirituais. João 20, 22, eu já falei, soprou sobre nós o Espírito. Satanás não pode te tocar, amém? E para terminar, eu te convido a mudar essa declaração. O diabo não pode fazer nada contigo, mas assim como fez Golias, ele grita. Sabe por que ele grita? Porque ele quer te impedir de ouvir a voz do Espírito Santo que está dentro de você. E é por isso que ele grita. Porque a única coisa que ele pode fazer é gritar, é se desesperar. Quando ele vê você indo na direção do Espírito, fazendo aquilo que o Espírito está soprando ao seu ouvido, ele só pode gritar. Ele não pode fazer nada que não seja gritar. Amém? Então, nessa manhã, eu quero te dizer, peça ao Espírito Santo que está em você para te direcionar em tudo que fizerdes. Peça ao Espírito Santo que está em você para te direcionar em tudo que fizerdes. Assim como aqueles apóstolos, passe a ser um com Ele. Não trabalhe mais para o Espírito Santo, trabalhe com o Espírito Santo. E você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Dê a Ele um forte aplauso, em nome de Jesus. Eu gostaria de terminar esse momento orando pela sua vida. Muitas das vezes nós nos sentimos perdidos, né? E há tantas coisas que vêm para nos abalar e fazer com que nós nos sintamos dessa maneira. Essa pandemia é uma dessas coisas. Quantas pessoas estão sofrendo aí, né, com o seu espírito abalado? Então eu queria te pedir para ficar de pé nessa manhã. E nós vamos orar. Amém? Nós vamos orar, pedindo para que você tenha capacidade de discernir a voz do Espírito Santo que habita em você. E você vai ver como as coisas vão mudar para você, como tudo vai se tornar novo, diferente. Amém? Faça a oração todos os dias, irmão, pedindo a direção do Espírito. Amém? Feche seus olhos. Levante sua mão. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui nessa manhã, que está nos acompanhando aí também pelo YouTube. Senhor, eu quero te pedir que o Teu Espírito, esse mesmo que foi soprado sobre nós, passe a direcionar a nossa vida, Senhor. Cada passo, Pai, cada decisão. Nós não queremos mais decisões humanas, Senhor. Nós rejeitamos todas as decisões humanas da nossa vida, Senhor. Nós queremos ouvir o Teu Espírito. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. O Senhor habita em nós, Senhor. O Senhor escolheu habitar em nós. E nós não aceitamos mais sermos direcionados por qualquer voz que não seja do Teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus, ajuda-nos no relacionamento com as nossas esposas. Ajuda-nos a criarmos nossos filhos de acordo com a Tua palavra. Ajuda-nos a sermos servos, Senhor. Servirmos com integridade, sem esperar nada em troca. Somente pela alegria de ter sido conquistado pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, nos alcance, Deus, todos os dias, com nitidez, de maneira audível. E permita-nos, Deus, sermos direcionados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.